Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Jonatas de Moraes. Estaremos tratando acerca da missão mais sublime e gloriosa da igreja aqui na terra. A proclamação do Evangelho, anunciar o Evangelho. E você poderá perguntar-se, mas por que eu devo pregar o Evangelho? Esta missão, ela deve ser apenas dos pastores, apenas dos obreiros, apenas para os missionários, ou ela se estende para toda a igreja? Então nós estaremos tratando aqui neste vídeo, de maneira resumida, mas nós teremos outros vídeos e você poderá acompanhar, por que devo evangelizar? Dentre tantas outras respostas que eu poderia dar, a primeira será, porque foi o grande propósito da vida do Senhor Jesus Cristo. Ele dedicou a salvar vidas. Ou seja, todo o seu ministério foi dedicado a alcançar pessoas, a pregar a palavra. Então, está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 17 do capítulo 3 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Então, aqui nós já temos o grande propósito da vida do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 19, versículo 10, está escrito que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando, nessa passagem bíblica, ele responde ao questionamento de muitos, porque viram que ele estava hospedado na casa de um homem pecador e disse: esse também é filho de Abraão. Dentro deste contexto, ali estava aquele homem e o Senhor Jesus Cristo responde a eles, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Também nós encontramos em Mateus capítulo 9, versículo 36, está escrito: e vendo Jesus as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Mateus capítulo 9, versículo 35, está escrito: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e moléstias entre o povo. Ou seja, a vida do Senhor Jesus Cristo, ela é imersa na obra evangelizadora de proclamar a palavra, de anunciar a salvação e se revelar, manifestando-se como de fato ele é o Salvador. Tendo em vista isso, nós sabemos que por que nós devemos evangelizar? Nós podemos levantar esse questionamento. Por que devemos evangelizar? Então, primeiro, porque foi o grande propósito da vida do Senhor Jesus Cristo. Né? Nós vimos aqui que ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Pois bem, o seu amor para com as vidas era tão grande que ele se entregou, ele se doou, ele entregou a sua própria vida para salvar a humanidade. E em Marcos, capítulo 16, versículo 15, nós temos a importância desse trabalho, dessa missão nossa confiada, porque ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê seja salvo, né? Isso está em João 3,16, mas em Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele diz assim: ide por todo o mundo, pregue um evangelho, né, a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Porém, ele diz: ide por todo o mundo, pregue um evangelho a toda criatura, sem fazer acepção de pessoas. Nós não sabemos quem irá crer no evangelho, nós não sabemos quais corações irão se abrir para a palavra de Deus, mas nós temos uma missão sublime, uma missão gloriosa, que é a proclamação do evangelho. Devemos ser instrumentos de Deus nas mãos do Senhor, para assim
proclamarmos a sua palavra. Temos Marcos, capítulo 16, versículo 15. O Senhor nos ordenou, pregar o evangelho, não é? Ele nos ordenou para que alcancemos o quê? Todos os povos, todo mundo, toda criatura. Temos também Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ele fala de todas as nações. O evangelho ele deve ser pregado, devemos anunciar o evangelho. Todo cristão, genuinamente, ou seja, toda pessoa que já nasceu de novo, se tornou um verdadeiro cristão, ele deve pregar o evangelho, deve proclamar a palavra de salvação, de vida eterna. Quem tem um encontro com Jesus não consegue ficar inerte, ou seja, ficar estagnado e silenciar a sua voz. Pelo contrário, nós devemos viver o evangelho, pregar o evangelho. Sobretudo, precisamos ser testemunhas, porque ele diz em Atos capítulo 1, versículo 8, ser meus testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A extensão desta obra não é limitada apenas a uma região geográfica, mas a palavra de Deus nos encoraja a irmos por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, que essa mensagem, esse vídeo, ele venha contribuir para o seu crescimento espiritual em nome de Jesus.